No Jornal à Noite, no Now, ponto de ordem com João Massano, bastonário da Ordem dos Advogados. Boa noite, obrigada pela presença. Vamos começar por falar da Operação Marquês. Esta semana ficámos a saber que os crimes de corrupção ativa que estão relacionados com o empreendimento de Vó do Lobo devem prescrever até ao final desta semana e, em maio, José Sócrates e Armando Vara podem ver-se livres dos crimes de corrupção passiva. Em junho, falta praticamente um mês. Que credibilidade uma situação destas a verificar-se dá à justiça portuguesa? Não dá muita, obviamente, mas nós temos que pensar o seguinte, o que está aqui em causa, se houver uma prescrição, não é dizer que os arguidos são inocentes ou que vão ser absolvidos, não é nada disso. O que há é um falhanço do sistema que não consegue julgar durante o tempo que o próprio sistema diz que deve ser feito o julgamento. E isto é muito importante, até porque vai ter a ver com o tema que vamos falar a seguir, para nós percebermos que um processo não começa só no julgamento, ao contrário do que muitas vezes possa parecer. E o que está aqui em causa, na minha opinião, são os megaprocessos e a dificuldade que os juízes sentem, e as partes, na sua gestão. Porque o que está aqui em causa é a própria credibilidade, para além do sistema ser colocado em causa, dos megaprocessos e desta forma de conduzir os processos. Acho que depois disto, se vier mesmo a verificar-se a tal prescrição ou qualquer outra situação que de facto não leve a uma sentença, temos que pensar e repensar seriamente a estratégia processual que tem conduzido a criar verdadeiros monstros que depois em tribunal são ingeríveis. Todas as situações que têm estado a ocorrer em tribunal são fruto do gigantismo deste processo. É muito difícil, quer para quem defende um arguido, quer para quem acusa, quer para quem julga, chegar a uma conclusão perante o tamanho que isto tem. Porque, repare, este processo já vem há muito tempo, mas o julgamento tem pouco tempo comparativamente com o resto. E está para trás. Que está para trás. As pessoas normalmente não falam disso, mas é que há que olhar para tudo o que aconteceu antes. E a gestão processual de um megaprocesso, eu falo com magistrados, eles dizem-me, é muito difícil fazer um julgamento destes, pelo tamanho que as coisas têm. Eu compreendo todas as razões que apontam para haver um megaprocesso, nomeadamente não haver sentenças divergentes sobre factos similares. Mas entre isto e chegarmos ao fim e não termos uma sentença porque não se conseguiu gerir o processo, eu preferia ter várias sentenças, confesso. Estamos a falar de um mega processo, de um prazo que já é muito dilatado, mas que estamos aqui a falar deste risco de prescrição. Quais são as principais dificuldades que levam a que estejamos a falar aqui dessa hipótese? Assim, eu creio que, para começar, todas as peripécias que têm acontecido no processo Marquês, toda a dificuldade que tem... Mas isso é mais recente e tem a ver com o mais recente, mas se formos já fazendo a ligação com o tema que vem a seguir, é naturalmente óbvio que tínhamos que olhar para a investigação. Este processo começou, recorde-se, com a prisão do ex-primeiro-ministro, com grande pompa e circunstância, mas que depois se veio a verificar que entre essa prisão e a própria acusação decorreram muitos anos. E é isto que nos deve fazer pensar, é como é que se pode prender alguém que até foi ex-primeiro-ministro ou qualquer outra pessoa e depois não ter nada para fazer logo uma acusação. Eu entendo que isto tem que nos fazer pensar a todos. Quando nós olhamos para uma investigação e o tempo que ela demora, temos que perguntar onde é que o sistema falha também nessa investigação. E liga ao tema que vem a seguir, que tem a ver com o relatório do DCAP, que é o principal organismo de investigação criminal do Ministério Público. Sim, o Departamento Central de Investigação e Ação Penal, mas quero começar por falar da audição ao Procurador, que foi aprovada? Eu acho que sim, eu acho que podemos ligar tudo, porque no fundo os três temas iniciais estão ligados. Tem tudo a ver com a forma como o Ministério Público está neste momento e todas as situações que envolvem o Ministério Público e algumas delas com resultados que não são nada agradáveis para a posição do Ministério Público. Porque, em última análise, o que vai falhando é o próprio sistema e a própria investigação que não permitirá, ou não permite, chegar a uma conclusão rapidamente. Porque se a investigação estiver fundamentada e estiver certa, as coisas são mais fáceis para quem julga. E o que acontece aqui é que, quando o Ministério Público... Está a apontar falhas desde logo no processo de investigação? Claro, porque, repare,
O relatório do DCEAP que referiu, e antes de falarmos da audição do Sr. Procurador-Geral da República, quando nós pegamos naquele relatório e vimos que o relatório diz as pessoas são boas, as pessoas esforçam-se, mas o que falha é a organização interna, é o facto de não haver o apoio de órgãos de polícia criminal, porque chega inclusivamente a dar-se o exemplo de termos um caixote com prova que está há 3 anos à espera, ou que teve 3 anos à espera sem ninguém tocasse nele. O que tem que se perguntar aqui é o que é que falhou. Havia órgãos de polícia criminal, havia agentes de polícia criminal, quantas pessoas é que estavam adstritas, quantas pessoas é que deveriam estar, havia agentes da polícia judiciária suficientes, havia procuradores suficientes, porque nós não podemos separar isto da falta de investimento na justiça e das falhas que existem no próprio Ministério Público. E as falhas do Ministério Público muitas vezes não são dos procuradores, é do facto de não é o procurador que vai analisar toda a prova. Quem analisa a prova é a Polícia Judiciária. Havia agentes da Polícia Judiciária suficientes na fase da investigação para pegar em toda a prova e fazer a sua análise? Essa é uma questão que se tem que colocar. Porque, se me permite só uma sugestão, o que temos em cima da mesa é, por um lado, deve haver ou não mais megaprocessos, por outro lado, há ou não meios suficientes para pegar em tudo o que é recolhido para fazer a sua análise. E parece-me que não. A propósito disso que está a dizer, deste relatório de 305 páginas sobre o modo de funcionamento do DCEAP, o Departamento Central de Investigação e Ação Penal, já o disse, ele aponta falhas graves de funcionamento, também morosidade nos processos, aconselha o Procurador-Geral da República a pedir reforço de meios humanos e materiais. Isto não é propriamente uma novidade, mas aquilo que eu lhe quero perguntar é se registra que tem existido um esforço por parte do Ministério da Justiça para acompanhar esta necessidade. Temos que, primeiro, é algo que o próprio Procurador-Geral da República por diversas vezes já disse, precisa de mais pessoas, precisa de mais procuradores e disse outra coisa também, que é, precisa de mais apoio da Polícia Judiciária em alguns processos. E pergunto-lhe, tem alguma novidade, por exemplo, do processo da Madeira? Não tem, eu também não. Ora, um processo que teve 2 aviões a ir para a Madeira e ainda não há nada, vamos voltar ao processo Sócrates, que foi preso e depois demorou até vir à acusação. Na Madeira é a mesma coisa. Tivemos a Rota do Atlântico 11 anos até chegar a uma acusação. Portanto, o que nós temos que colocar aqui é, por um lado, eu reconheço o esforço que o último governo do Dr. Luís Montenegro tem feito no investimento na justiça, mas não é possível em 1 ou 2 anos recuperar décadas de desinvestimento nos tribunais, no DIAP, no DCEAP e em tudo o que é a estrutura da justiça. Não se consegue recuperar. E depois também não podemos pedir milagres às pessoas. Não é possível pedir a alguém que faça omeletes sem ovos. E muitas vezes é o que parece que está em cima da mesa. A única crítica que eu acho que tem que ser feita ao Ministério Público e que o Ministério Público tem, por culpa própria, que ponderar é se faz sentido manter os megaprocessos. E eu tenho muitas dúvidas que a resposta deva ser afirmativa. Mas então qual é a alternativa? A alternativa é ir julgando e partindo do processo aos pecados para se ter uma sentença. Porque se for perguntar às pessoas se as pessoas preferem ter sentenças parcelares, parciais, que ainda que correndo o risco de ser contraditórias, ou se preferem ver uma prescrição, eu pessoalmente prefiro correr o risco de decisões contraditórias do que o Estado falhar porque não consegue julgar os processos. Se houver uma prescrição nestes crimes de que começámos a falar no início da nossa conversa relativamente à Operação Marquês e a José Sócrates e Armando Vara, será sem dúvida uma vitória destes arguidos e uma derrota da Justiça? Eu diria que é mais uma derrota do sistema do que uma vitória dos arguidos. Porque os arguidos foram utilizando faculdades legais e se há alguma fase ultrapassaram o que a lei permitia, a culpa é do Tribunal que não o geriu da melhor forma. Mas quando o tempo que está previsto na lei é tido como suficiente para iniciar e terminar um processo com sentença e o Estado não consegue, dentro do prazo que ele próprio coloca a si para chegar ao fim, é o Estado que falha. E aí é que é o problema. O Estado falha e falha clamorosamente porque sempre que há uma prescrição é uma derrota do sistema e do próprio Estado. Foi aprovada hoje a audição do Procurador-Geral da República. A Comissão de Assuntos Constitucionais aprovou por unanimidade ouvir Amadeu Guerra. Que explicações vai ter que dar nesta comissão? Vai dizer, no fundo, aquilo que acabou de dizer aqui, que não pode, utilizando essa linguagem mais corriqueira, não pode fazer omeletes sem ovos. Exatamente. Eu acho que o Sr. Procurador-Geral da República vai repetir aquilo que tem dito insistentemente e que tem, e ele reconhece, tem havido um esforço do Governo, mas que ainda não é suficiente para ter os meios que ele precisa
para concluir as investigações mais rapidamente. Porque em vez de estarmos tão preocupados em multar advogados por alegados expedientes dilatórios, o que eu sugeriria era que se fizessem análises retrospectivas destes processos mais emblemáticos como o Marquês e se visse onde é que estão as falhas e se corrigisse as falhas. Porque senão vamos continuar a tapar o sol com a peneira e não vamos chegar a lado nenhum. Porque se continuarmos a penalizar os advogados ou a querer penalizar os advogados, vamos esquecer o que falhou na investigação. E essa é a tendência, penalizar os advogados. Exatamente. Tem sido a ponta do iceberg que é mais fácil de penalizar. No fundo, os advogados têm sido encarados em todas as medidas que têm vindo a ser propostas ultimamente como os bodes expiatórios de tudo isto. Ora, nós não somos. Nós temos as nossas responsabilidades. Seguramente que sim. Os advogados estão tão culpados, mas isto é como qualquer relação. Não se pode dizer que um divórcio, quando existe, a culpa é só de uma das partes. Há sempre culpa de todos. E neste caso, sinceramente, acho que é o sistema que falha e há várias partes envolvidas e nós temos que olhar para o que falhou e corrigir, nomeadamente na fase da investigação, que para mim é aquela fase em que a acusação tem que trabalhar melhor para corrigir erros do passado e ter uma acusação forte que permita chegar a uma decisão final e, naturalmente, confirmar ou não esses factos. Vamos avançar para analisar o que pode falhar ou poderá eventualmente falhar no PTRR, o Programa de Recuperação e Resiliência e Transformação de Portugal, que foi apresentado ontem pelo Primeiro-Ministro Luís Montenegro, no exato dia em que passaram 3 meses da tempestade de Christine ter devastado o centro do país. A questão talvez mais polémica desde ontem tem a ver com os seguros obrigatórios para empresas... Já é uma ideia que já tinha vindo a ser falada desde o início. Sim, parece uma ideia, uma medida que é necessária perante este cenário destas catástrofes que, ao que tudo indica, vão ser cada vez mais frequentes. Eu acho que sim, porque o que o Governo pretende e tem vindo a fazer é no sentido de dizer o Estado paga, mas não pode pagar tudo. Isto tem sido uma mensagem clara do Sr. Primeiro-Ministro. O Estado pode e deve pagar, deve apoiar as pessoas, mas não pode pagar tudo, porque senão... Não pode pagar tudo a todos a todo o tempo. Portanto, o que é que eu acho aqui que faz sentido e porquê é que eu acho que faz sentido? Tal como nas situações do seguro automóvel, em que todos somos obrigados a ter o nosso seguro de acidentes de trabalho, situações que de facto o Estado entende que tem que haver essa obrigatoriedade de seguro, acho que aqui, atendendo às mudanças climatéricas que têm vindo a ser assumidas, aos eventuais riscos sísmicos, o que tem que haver é, diz o Governo, um fundo obrigatório e toda a gente tem que ter seguro. E aí já não é o Estado que tem que responder, serão as seguradoras no base do seguro. O problema que se coloca aqui, e isso é que também me preocupa um pouco, é como é que nós vamos fazer este seguro, quem é que vai fiscalizar as seguradoras, não vai haver um agravamento para mim, para a Marisa no nosso seguro de casa, porque isto vai ser para toda a gente, não é só para as zonas afetadas, e o que eu coloco é como é que vamos controlar os prémios, porque obviamente, vendo os milhões que as seguradoras terão que pagar nestas situações, eles não podem perder dinheiro ou não querem perder dinheiro. Mas, de qualquer forma, o argumento que está a ser utilizado desde ontem de que isto é uma manobra para o Governo beneficiar as seguradoras parece-lhes temporâneo. É assim, todas e quaisquer medidas têm várias perspectivas que podem ser analisadas. É claro que se pode dizer isto é uma forma do Estado arranjar negócio para as seguradoras porque, de repente, nós temos 2 ou 3 zonas afetadas e vamos obrigar toda a gente a ter o mesmo seguro. A questão é, quem é que sabe onde vai ser a próxima catástrofe? Se toda a gente soubesse, toda a gente deixava de morar lá. Ia morar para outros sítios onde não existisse. E assim o seguro não era necessário. E assim o seguro não era necessário. Portanto, mas como isso não é possível, não me parece que seja mal pensado. É o mesmo que um carro. Nem toda a gente tem acidentes de carro, mas pode acontecer. E todos temos que ter o seguro. E bem. Portanto, eu pessoalmente acho que é uma medida equilibrada, muito positiva. Só tenho receio, como tudo, é a aplicação prática, como é que vamos fiscalizar as seguradoras e vamos controlar e evitar que os prémios tenham... E o impacto económico para todas as pessoas que muitas vezes já têm grandes dificuldades em pagar os créditos, ainda vão ter um seguro mais caro. E é aí que está, quanto a mim, o maior problema. E de uma forma geral, quais são as perguntas que ficaram sem resposta no programa apresentado? Eu diria que tudo, repare, em relação ao seguro obrigatório, eu diria que tudo. Para começar, há uma coisa que nos deve preocupar a todos, que é, passaram 3 meses desde o acontecimento. E a vida das pessoas esteve parada 3 meses,
àqueles que ainda não conseguiram resolver o problema. E há muita gente que tem a vida em suspenso e vocês têm dado várias notícias sobre isso. Neste jornal ainda há pessoas neste jornal, há pessoas à espera. Estão a enfrentar problemas. Pessoas que tiveram que esperar 3 meses para ter uma solução. E o outro problema é, e esse aí é que vai estar, quanto a mim, a bondade maior ou menor da medida é como é que vai ser concretizada esta obrigatoriedade e quem é que vai fiscalizar o que as seguradoras vão fazer, quem é que vai fiscalizar o aumento ou não aumento dos prémios, se não há um exagero e um benefício das seguradoras, e é nesta aplicação prática é que nós vamos ter que ter muito cuidado. Vamos falar agora do caso que elegeu como caso da semana. Vamos falar de burlas bancárias. Temos aqui 2 conceitos que podem ser um pouco confusos para quem nos está a ver e a ouvir. O conceito de phishing e spoofing. Trocando por miúdos, no fundo o que estamos a falar é alguém ligar ou enviar uma mensagem e conseguir que quem está do outro lado faça uma operação bancária e faz uma transferência para alguém que não deveria fazer. No fundo, esse esquema está a crescer. Esse esquema está a crescer. Todos nós, creio eu, recebemos mensagens aparentemente dos nossos bancos, que depois se vai a ver que não são e houve alguém que usurpou a identidade e até o número dos nossos bancos e fez o tal esquema que acabámos de referir. Mas o risco existe apenas por clicar no link que é enviado? Existe apenas por clicar, mas aqui é mais grave. Nós trouxemos isto porque houve uma decisão judicial, em primeira instância, que responsabilizou. O que estava em causa era 4.500 euros que foram transferidos para uma entidade para a qual não deveriam ter sido transferidos. Em primeira instância, esses 4.500 euros foram imputados ao banco e o banco foi responsabilizado pelo pagamento e devolução ao cliente. Na relação, foi o inverso. Considerou-se que houve uma negligência grosseira na transferência que foi efetuada e que não deveria ser o banco responsável pela negligência do cliente. E o que é que aconteceu? Porque é que eles entenderam que a negligência era grosseira? Porquê? Porque além de seguir o link e tudo mais, houve uma aprovação de uma autorização bancária para a transferência. Ou seja, a pessoa, para além de tudo mais, e ter dado vários códigos e tudo mais... Deu uma ordem. Deu uma ordem e foi à sua própria aplicação autorizar uma operação que lá estava, que não foi ela que aprovou, mas mesmo assim ela autorizou. Ou seja, a pessoa nem sequer teve o cuidado de olhar e ver porque é que estava ali aquilo. O que é que estava a autorizar? O que é que estava a autorizar? E por isso é que o Tribunal disse isto é tão grosseiro, tão evidente que era uma burla, que não se pode imputar ao banco e, por isso, o prejuízo fica com o cliente. Portanto, o que é que nós temos que retirar deste caso? O que temos que retirar é que, primeiro, é óbvio que as sentenças podem variar de tribunal para tribunal, mas, principalmente, nunca autorizar qualquer transferência bancária sem confirmar os dados e sem verificar com o próprio banco, sempre que haja a menor dúvida. Por exemplo, se for eu a colocar qualquer transferência, sou eu que coloco. Agora, se está lá algo que não foi colocado por mim, por exemplo, como foi este caso, eu não posso autorizar, até perceber o que aconteceu. Vamos à última ordem e, neste caso, para falar de custas judiciais, aqui, a propósito do caso bastante mediático entre os Anjos e a humorista Joana Marques, o que é que vale a pena saber, as pessoas ficarem a saber sobre o que são as custas judiciais e quem as paga? Eu achei curioso porque este processo veio parar a todo lado, por 2 comunicados, aliás, que tem sido hábito neste processo. Há uma posição dos Anjos, há uma posição da Joana Marques, mas o que é engraçado é, de repente, eu vejo uma coisa que é uma expressão muito dos advogados, que é as custas de parte em todo lado, toda a gente a ler os comunicados, porque tiveram uma visualização muito grande nas redes, mas eu tenho dúvidas que as pessoas tenham percebido o que é que são as custas de parte. Ou seja, o que é que são estas custas que aqui estão em causa? Temos os Anjos que pediram um valor muito elevado à Joana Marques. A Joana Marques não foi condenada a pagar e foi absolvida nesse processo. E depois chegámos ao fim e vamos ver quem é que paga o quê a quem. E o que é que acontece? Neste caso, não houve lucro para a Joana Marques, porque ela gastou o dinheiro, obviamente. Gastou efetivamente o dinheiro a defender-se. Até gastou mais do que aquilo. E o que esteve aqui em causa foi uma espécie de reembolso. As custas de parte, no fundo, é a devolver a quem ganha a taxa de justiça que pagou ao Tribunal e um valor que o Tribunal entende e fixa como sendo o valor dos honorários do advogado de quem ganha. Nunca são reais, nunca é o valor real, mas é só para a pessoa gasta sempre mais do que aquilo que recebe. Gasta sempre mais do que aquilo que recebe, portanto, ninguém vai ficar rico em tribunal com as custas de parte, mas aqui, e eu percebo, quem perde nunca gosta muito de perder,
O que acontece é que os anjos foram condenados a pagar um determinado valor, e por isso é que andaram aqui 31 mil, 10 mil euros, etc. E a discussão era só sobre este reembolso que foi feito pelos anjos à Joana Marques. E é curioso. Sr. Bastonário, está feito este ponto de ordem desta semana. Regressa para a próxima. Obrigada. Muito obrigado, Marisa. Boa semana.